Bom, boa noite. Hoje eu me proponho a falar um pouco sobre o segundo livro do Cristianismo Puro e Simples, a obra do C.S. Lewis, que eu venho fazendo a leitura. E esse livro vai falar sobre o que os cristãos acreditam. Ele começa com a observação que os cristãos não desprezam totalmente a ideia de ser possível alguma coisa correta nas outras religiões, uma parcela de verdade. Mas isso o Lewis não conseguia ver. Na condição dele de ateu, ele simplesmente não acreditava em nada que a religião dizia. E após a conversão dele, ele vai meio que se sentir como um matemático que faz diversos cálculos para chegar no resultado e que chega, mas depois comparando esses resultados anteriores, ele vê que existe alguns que são menos errados do que os outros. E ele apresenta então um mundo dividido entre dois grupos, né, das pessoas que têm uma divindade, que acreditam num mundo sobrenatural, e o outro grupo que fala que não há, na verdade, nenhuma divindade, que eles, na verdade, são até contra essa ideia de divindade. No primeiro grupo, seriam possíveis, né, outras correntes que falariam de diferentes tipos de Deus. O mesmo Deus, mas de diferentes tipos. A primeira corrente que surge vai falar que o Deus que eles acreditam é acima do bem e do mal. Ele é indiferente, né, ao conceito de certo e errado. E essa corrente vai ser chamada de panteísmo e ela traz um funcionamento do universo de maneira mecânica, indiferente, né, ao se fazer certo ou errado. Em contraponto, temos a visão cristã, que vai falar que Deus é infinitamente bom e justo, que é a mesma visão dos judeus e dos muçulmanos. E esse Deus foi um Deus criador, é um Deus criador, que criou todas as coisas e elas espelham, na verdade, a sua glória, a sua verdade, a sua justiça, e que ele não é parte do universo. Ele é apenas o criador, como um arquiteto não é uma parede da casa que ele criou. Contrapondo, né, as duas visões, do panteísmo e do cristianismo, a gente vê que se a gente se afasta dos conceitos de certo e errado, a gente se aproxima muito da visão panteísta, que na verdade trata Deus como uma parte do universo. E o Lewis vai trazer um exemplo concreto de um embate entre os panteístas e os cristãos, que é a situação do câncer, do sofrimento. O panteísta vai dizer que isso é parte da natureza, parte de Deus, por consequência, e que a gente não deve rotular isso. Já o cristão vai combater, dizendo que a matéria originalmente é santa, ela foi pura um dia, e que o homem que se corrompeu e que ele precisa de arrependimento. Lewis, no ateísmo dele, não acreditava nessa resposta cristã e tendia a tomar as coisas mais pelo óbvio do que ele via. E o que ele via era um mundo cruel, injusto, um mundo que aparentemente não tinha sentido, e ele parou e percebeu que ele estava fazendo isso com uma medida de justiça, com uma regra de justiça que estava dentro dele. E quando ele retirava essa regra de justiça de dentro dele, ele percebia que a crítica dele perdia o fundamento. Foi quando ele passou a ver certa harmonia em partes do universo e que apontava para algo maior. Era como se a gente conhecesse a escuridão apenas porque a gente conheceu um dia a luz. Ele vai falar então da invasão do mal no mundo, né? Como esse mundo criado por Deus vai se degenerar. E primeiro fala sobre um cristianismo que vê as coisas de maneira simples, né? Que se aproxima dessa visão panteísta também, que é o cristianismo que ele chama
de maneira jocosa, de cristianismo água com açúcar. Esse cristianismo vai ver as coisas segundo o valor da simplicidade, vendo uma beleza nisso, uma virtude que espelharia Deus, que Deus seria então um ser simples, e ele não queria uma religião que não fosse assim, que não fosse simples. E sabemos, né, por evidência, que as coisas não são simples, a realidade é complexa, e muito mais do que isso deve ser o Criador de todas as coisas. E também a religião, nossa relação com esse Deus, não seria algo meramente simples. Entretanto, né, ele coloca um fato central que paira sobre toda essa condição, que é o fato de que a gente vive num ambiente aparentemente desprovido de sentido, né, um universo cruel, injusto, e a gente tem consciência dessa maldade. E as duas visões, né, que são possíveis a partir disso são a visão cristã, que vai dizer que o mundo, né, foi criado em original santidade, mas ele se corrompeu e o homem precisa se corrigir. E a visão dualista, que vai falar de dois princípios, um bom e outro mal, princípios que sempre existiram e que são princípios que nenhum teria autoridade de se chamar mais Deus do que o outro, que eles seriam meio que situações equivalentes. O Lewis observa então que se a gente considera um princípio bom e outro mal, a gente tende a ver que aquele princípio bom é correto e o outro princípio, o princípio mal, o princípio negativo, ele seria errado. E naturalmente, né, que se a gente chama algo de certo, a gente tende a desprezar o lado errado. Então há uma contradição muito grande nessa visão dualista. Mas ela serve para a gente exemplificar e ilustrar a própria existência de Deus. A gente vê essas coisas más, essas coisas boas, e vê que existe uma regra atrás de tudo isso. Uma regra de justiça, né, que está dentro da gente, que existe, que apesar disso a gente não cumpre. E é interessante, né, a análise que é feita agora sobre a essência do mal e a relação dele com o bem. E a gente compreende bastante, fica bastante coerente com o que a gente aprende, né, da tradição cristã, da própria Bíblia, né, sobre a origem do mal. E certas coisas são boas em si, dinheiro, poder, a riqueza, o prazer, são coisas boas em si, mas a maioria das pessoas acaba se perdendo no caminho rumo a essas coisas. E evidentemente a maldade, né, seria uma espécie de degeneração da bondade, a busca da bondade de uma maneira errada. E como o Lewis fala, não tem como até mesmo o mal ser mal como a bondade é capaz de ser boa, porque são coisas que possuem essência diversas. E isso ele fala para explicar que a bondade, na verdade, ela tem as raízes do que um dia se tornou o mal, que foi corrompido e deu origem ao mal. Até mesmo para a prática da maldade, a gente vê que um bom instinto é necessário. A gente deve buscar usar a inteligência nossa, o raciocínio, a boa aparência, a nossa riqueza, a nossa saúde. A gente usa isso para propósitos que levam a uma situação em que a gente pratica a maldade. E ele lembra, né, da lição bíblica, que fala que o diabo é um anjo caído. E que, como anjo caído, ele um dia teve um princípio positivo, e isso leva a gente a refutar o dualismo.
porque as coisas mais importantes, né, para se fazer, né, tanto o mal quanto o bem tem origem no bem. Como dito, né, o raciocínio, uma boa aparência, uma saúde. E o cristianismo só se aproxima do dualismo no que tange a existência desse conflito entre o bem e o mal, entre esses princípios, né, que o dualismo vai falar que são eternos, que sempre existiram e que nenhum é Deus, na verdade. E para exemplificar, né, essa entrada do mundo, entrada do mal no mundo, né, que ele chama de invasão aí no segundo capítulo, ele traz uma metáfora de guerra, né, contemporânea, né, à época das palestras, em que a gente viveria num mundo totalmente ocupado pelo inimigo e que a gente vive uma batalha constante no nosso interior, né, num simples ato de fazer o bem, que é ir à igreja. E a gente tem que lutar com a nossa preguiça, com a nosso próprio preconceito, né, nossa moleza. E nesse campo, ocupado pelo inimigo, leva a gente a perceber que isso talvez não estaria de acordo com a vontade de Deus. Como que um Deus criador bom poderia ter criado e permitido tudo isso que a gente vê, esse universo aparentemente sem sentido. Então, uma metáfora interessante, né, a gente usar aqui é o fato de uma mãe ter mandado os filhos arrumarem o seu quarto e deixado que eles arrumassem eles mesmos. Ela disse que, olha, eu não vou fazer isso, é vocês que têm que fazer. E depois ela chega lá e está tudo desarrumado. Ela não concorda com aquilo, ela vê que aquilo está totalmente errado. Mas ela sabe que ela que deu a liberdade para que eles fizessem isso. E no universo, né, a gente vê isso em figura maior, que Deus realmente queria que a gente fosse livre, que a gente pudesse fazer o bem, principalmente, mas sabia também que a gente poderia fazer o mal. E a gente retira uma lição disso, né? Uma constatação de que Deus, ao permitir que a gente fizesse o bem, ele permitiu também que a gente fizesse o mal. E que para que a gente ame a Deus, para que a gente se achegue a uma verdade, que a gente pratique o bem, nós devemos ser livres. Porque o amor só é possível, a caridade só é possível num ato voluntário, num ato livre. E quando a gente tenta ir contra essa verdade básica, que a gente é livre e que a gente pode fazer o bem ou o mal, mesmo que a gente tente ver isso de maneira contrária, a gente percebe que é como se a gente fosse contra a própria fonte de raciocínio que é Deus. E Deus quis nos dar uma chance para fazer o bem. Uma chance que ele sabia e quis arriscar que esse homem poderia fazer o bem, mas sabia que ele poderia fazer o mal. E para analisar como se deu essa grande corrupção de todas as coisas, partindo de situação concreta de cada um de nós, a gente vê que o nosso ego, a tentativa de colocar o nosso ego acima de todas as coisas e perseguir isso de maneira dioturna, isso já sim é uma corrupção, um ego que destrói todas as coisas boas dentro da gente e que meio que entroniza a gente como se a gente fosse um pequeno Deus. E a lição do Gênesis, né, vai falar que os nossos pais tiveram uma atitude como essa, que eles na verdade foram seduzidos, né, a serem seus próprios mestres e serem como que próprios deuses, né, de si mesmos. E daí tem origem, né, a todo o erro, né, que os nossos antepassados
acabaram cometendo. E a verdade, né, é que Deus, ele nos criou, ele meio que tem nosso manual e nos criou para andar com um combustível, numa analogia com um carro, com combustível determinado. E esse combustível é o próprio Deus. Deus assim não poderia dar uma felicidade, uma realização aqui na Terra, segundo simplesmente a nossa vontade, segundo o nosso até mesmo capricho, nossa circunstância, e porque essa coisa não existe. A verdade não existe, o bem não existe fora de Deus. Como fala no primeiro livro, que essa lei está escrita dentro da gente, essa lei da natureza humana, que muitas vezes a gente não precisa nem mesmo ser instruído nela, porque ela vem com a gente. Ele criou um ser humano que tem consciência de que ele está no caminho errado. A gente sente isso. E ao mesmo tempo também Deus criou um sonho, colocou na gente um sonho de ressurreição e escolheu um povo que fosse testemunha da revelação dele no mundo, dele à humanidade depois do ato da criação. O povo judeu, e desse povo surgiu um homem que vinha falando do perdão do pecado de todos, que vinha falando de vida eterna, que ele iria voltar para julgar a todos, que ele sempre existiu e que ele vinha como mandado, né, como enviado do Pai. E esse pronunciamento a gente pode considerar que é um dos mais chocantes da humanidade. Esse homem, né, que concedeu o perdão, ele não perguntava o que os homens tinham feito. E a gente percebe que só poderia ser essa pessoa, só poderia ser aquele Deus que era ofendido a cada pecado, que conhecia, na verdade, todos aqueles pecados. E só ele poderia conceder esse perdão, porque era contra ele que a gente estava pecando. Olhando, né, os santos evangelhos, a gente vê que o testemunho de Jesus era que ele era um homem manso e humilde de coração. E se ele fosse apenas um homem, um simples homem, a gente não pode acreditar que a mansidão, a humildade iria seguir ele, né, por todo o tempo. E o Lewis agora chega num ponto alto, que é a questão de que a gente ou aceita Jesus como ele é, como ele se apresentou, como foi a mensagem dele, ou a gente passa a crer que ele não é nada, que ele, na verdade, a mensagem dele não tinha toda aquela substância, todo aquele efeito que ela deveria ter. E nós não podemos tomar ele como um simples, né, mestre da moral, que ele foi bem mais do que isso, ele foi Deus na Terra. Falando, né, sobre o penitente perfeito, né, a pessoa que se arrepende, ele explora essa alternativa que é a amedrontadora, né, para o homem, e revela que a gente chegou num mundo que está, de fato, dominado pelo maligno, pelo mal. A gente está como num campo de guerra e que o inimigo está acampado, né, no nosso território. E a gente acaba se perguntando por que isso acontece, qual que é o sentido de tudo isso. E no primeiro momento, né, os cristãos acreditam que a coisa mais importante foi a morte e o sofrimento, né, e consequente morte de Jesus. E o Lewis mesmo, né, acreditava que na condição, né, antes dele de ateu, que os cristãos, na verdade, só precisavam compreender uma certa teoria sobre a morte de Cristo. Mas o ponto central ele veio perceber só mais tarde, que era o fato de que a morte, o sofrimento, a morte, a ressurreição de Cristo, ela nos
devolveu a harmonia com Deus e permitiu um recomeço, né, da história da humanidade. Foi em analogia meio que com o primeiro dia da criação. E diversas, né, correntes surgem, né, mas são imagens de um fato que a gente não consegue descrever em palavras, não consegue colocar em palavras, né? E como cientista também não consegue representar toda a realidade, né? Independente de quantos recursos ele se dispõe. Por questões do tamanho do vídeo, né, que está ficando, eu vou cortar nesse ponto e vou recomeçar em outro vídeo. E aí vocês veem na sequência, que eu vou colocar como esse último agora, parte 1, e o próximo, parte 2, desse segundo livro, né? Agora, retomando, né, aqui que a gente falava sobre o capítulo 4 do Penitente Perfeito, essas diversas teorias que surgem sobre a morte de Cristo, né, elas têm como base um fato central, que é a obra redentora de Cristo, que nos trouxe a harmonia a volta da harmonia com Deus e nos permitiu um novo recomeço. E o cerne, né, das diversas teorias é que Cristo morreu por nós e nos lavou dos pecados. E a gente percebe uma primeira teoria é que Deus nos libertou do pecado porque Cristo agiu de maneira voluntária e ocupou o nosso lugar, que seria a nossa condenação. Cristo sofreu. E seria algo como um amigo com mais crédito, com mais recursos, que assume uma dívida nossa, ou um bom amigo que morreria no nosso lugar. A gente se pergunta então qual o buraco, né, que o homem está caído, né? Qual essa dívida tão grande que cada um de nós temos. E o homem, né, na sua condição pecadora atual ou eterna, né, se a gente olhar o passado, né, desde a criação, ele é como se um rebelde que, mesmo caído, ainda se nega a entregar as armas. E a realidade do arrependimento é situada no simples fato, né, de você ter que entregar suas armas. Você tem que abrir abrir mão de uma parte do que você é e experimentar esse renascimento, essa espécie de morte, né, que antecede o seu nascimento. E aí a gente vê aqui um paradoxo que apenas uma pessoa má ela precisa de arrependimento, mas apenas uma pessoa boa o suficiente pode verdadeiramente se arrepender de maneira perfeita. E essa volta a Deus, ela exige o arrependimento, que não há como a gente voltar a ter harmonia com Deus, a gente entrar em comunhão sem a gente ter esse arrependimento, e não é esforço próprio, né? Deus que deixou essa centelha divina na gente, ele que incute o instinto, a semente do nosso arrependimento. Não é nada por como eu diria, mérito nosso, né? Sempre é um caminho que Deus nos indica pessoalmente e que, por ajuda dele, a gente consegue trilhar. Dois fatos básicos sobre isso é o fato de que o próprio raciocínio para a gente pensar a nossa vida e chegar à conclusão de que a gente precisa se arrepender, e o amor que a gente, por consequência disso, passa a ter com o próximo, são vindos de Deus. Deus nos concede um pouco do seu raciocínio, um pouco do seu amor, e só assim a gente
a gente consegue seguir esse caminho de Cristo, o caminho de imitação. Ele faz uma analogia, né, uma comparação muito interessante, que Deus, com seu raciocínio, com o seu amor que ele incute na gente, ele seria como que um pai segurando na nossa mão e nos ajudando a fazer as primeiras letras. E quanto ao perdão em si, né, esse Deus que perdoa, somente, né, uma pessoa, um Deus que se manifestasse como pessoa, como humano, seria capaz de perdoar, porque não faz parte, né, dos atributos de Deus pela sua grandeza. E ele precisava realmente assumir uma forma humana para ser capaz, né, de arrepender, de conceder, na verdade, né, o perdão, o homem, né, se arrependendo e Deus concedendo perdão. E somente se ele fosse Deus ao mesmo tempo, se Jesus fosse Deus, retomando, né, se ele precisou ser humano para perdoar e precisou ser Deus para fazer a gente ter o arrependimento de maneira perfeita. E essa natureza, né, dupla de Jesus, tanto Deus quanto humano, que tornou possível a obra de redenção da humanidade. E que ele deixou o exemplo, né, do que foi viver na carne e cumprir a vontade de um Deus que é sobre todas as coisas. E as pessoas argumentam, né, analisando a vida de Jesus, que talvez teria sido fácil para ele cumprir toda essa obra redentora, essa morte na cruz, a ressurreição, porque ele era filho de Deus, ele tinha uma vantagem que as pessoas absurdamente chamam de injusta. E o Lewis vai responde isso, né, dizendo que se a gente fosse adulto e não soubesse ler nem escrever e pedisse para um professor universitário ou um professor mesmo de ensino médio que ensinasse a gente a ler, a gente falaria, não, isso é muito simples para você. Você tem uma vantagem injusta, porque você vai ensinar algo que é extremamente simples. Então, o Lewis sugere, por que você não vai, então, aprender com a criança, que não tem essa vantagem injusta que você vê no professor? Naturalmente, você não vai progredir muito. E, da mesma forma, as pessoas veem essa vantagem, até mesmo injusta em Jesus, de ter sido filho de Deus na terra, sido um homem perfeito, e por isso que tudo que ele fez foi fácil. E Lewis argumenta que a única vantagem, essa vantagem injusta, é a única coisa que torna possível a nossa salvação, a utilidade, né, da salvação. E toda essa teoria que o Lewis faz, né, sobre o perdão, sobre a necessidade de um Deus humano e divino ao mesmo tempo, ela é apenas uma imagem, e a coisa em si, o objeto, né, a ideia central, continua sendo a harmonia com Deus e o retorno, né, um recomeço da humanidade. A conclusão prática, né, que chega a tudo isso é que Cristo se humilhou, né, ele se entregou e fez de forma perfeita, né, o sacrifício. E se arrependeu por nós todos e só fez isso porque ele era Deus e por isso ele fez de forma perfeita, e ele só foi capaz de se arrepender, porque Deus não se arrepende, não é necessário, né? Não é parte da natureza dele, porque ele era humano. E então uma nova espécie, né, de ser humano surge a partir da obra de Cristo, né? E isso não é fruto apenas dos ensinamentos
o segmento, né? O, o simples seguir formal dos ensinamentos de Cristo. Como a gente já falou, né, que Deus tem a, o nosso manual, porque foi Ele que criou e a gente foi feito para funcionar à base dele. Deus criou a própria vida, então Ele sabe do que é a vida nova em Cristo e Ele que indica esse caminho, apesar de que a gente não merece isso pelo esforço nosso. Mas três coisas elas infundiriam, né, em especial essa vida em Cristo, né, que é a vida depois do novo nascimento, depois do nosso arrependimento. Essas coisas seriam o batismo, né, o arrependimento dos pecados, a fé, que nos liga a Deus, e a Santa Comunhão, a Eucaristia, que é a nossa participação no corpo e sangue de Cristo. Esses são os sacramentos em especial que o Lewis aponta, mas principalmente, com certeza, uma vida concreta, né, precisaria de outros sacramentos que complementassem isso. E fazendo um ponto, né, que ele segue por algumas páginas, falando sobre a autoridade e o argumento de autoridade, o que a gente pode tirar como lição, né, dessa toda a explanação dele, é que quando a gente obedece alguém por autoridade, a gente exprime um ato virtuoso nisso, porque a gente, no mínimo, acredita na sinceridade, na veracidade daquela pessoa que nos conta. E como ele já mencionou, a vida em Cristo, o caminhar, né, com Deus, não se resume aos três sacramentos que a gente citou, né, o batismo, a Santa Ceia e a fé. A fé, na verdade, não é um sacramento, mas é uma virtude. Mas, enfim, nós temos uma tarefa, né, como São João Paulo dizia, né, que the world's give the salvation is given as a task for man, né? A salvação é dada como uma tarefa ao homem que o homem tem que cumprir. E a gente tem que se esforçar para manter essa vida em Cristo e a gente tem que cuidar para não perder ela. Deus deixa as sementes na gente para que a gente possa seguir, né, esse caminho mais alto. E independentemente de qualquer bem que a gente fizer, a gente não merece essa grande graça que Deus manifesta sobre nós. E independentemente do bem que a gente faz, Deus faz o bem pra gente porque Ele nos ama. E a vida, né, em Cristo revela que Deus age através de nós, que nós somos instrumentos e que o homem só pode fazer coisas boas se ele estiver ligado em Cristo. E a gente não se separando, né, desse corpo de Cristo que a gente a gente não é capaz de cumprir com os mandamentos divinos. E uma última objeção que ele enfrenta, já meio que retomando o tema, né, que ele usa no capítulo 3º, da invasão, né, da invasão do mal do mundo, da degeneração da criação, ele fala, as pessoas talvez diriam, por que Deus não simplesmente invade esse mundo e acaba com todo o mal e retorna tudo à harmonia? De fato, isso vai acontecer, mas será o fim do mundo. E depois disso já não haverá escolha mais para a gente seguir um caminho bom ou um caminho mau. E a gente deve se esforçar para fazer isso antes. Então Deus voltará mesmo para resgatar, né, para restaurar toda a harmonia, mas isso já não vai ser uma situação extrema que a gente não vai poder evitar mais a nossa condenação. Então ele termina, né, falando mesmo sobre a questão anterior, né, que é uma escolha terrível, né, que nos é colocada, uma escolha fatal que a gente não pode fugir, né? E ele termina dizendo que é pegar ou largar. Esse é o sentido.
Bom, né, eu fiz 2 vídeos, agora com 35 minutos. O primeiro falando da primeira parte, né, cobrindo os capítulos de 1 a 3 do segundo livro, né, que a gente está falando. E segunda metade vai do 3 ao 5. E a gente viu, né, que a lei humana, a lei da natureza humana está inscrita na gente e ela existe, apesar de a gente não cumpre. E que basicamente o cristão ele deve encarar certos fatos. A mensagem cristã não faz sentido se a gente não está disposto a encarar isso. A original santidade da matéria, né, a criação, foi feita por um Deus bom, infinitamente bom e justo. E o homem, né, no livre-arbítrio que Deus concedeu, um livre-arbítrio que era como eu diria, meio que uma aposta que Deus fez, que olha, esse homem pode fazer algo muito bom, mas também pode fazer algo muito mal. Ele resolveu optar pelo amor e permitiu que a gente fosse livre para a gente poder amar ele. E então, a partir do erro, né, dos nossos pais, a gente entrou nesse cenário de degeneração que recai hoje e mais do que nunca, né, a gente está no dia de Páscoa, a ressurreição de Nosso Senhor, e a mensagem de esperança deve ser difundida, né? Então eu achei muito oportuno esse tema do livro, né, que não é uma questão doutrinária, é uma questão bastante concreta da vida real de cada um. O Lewis trabalha de maneira bastante dinâmica e presente, né? Apesar de ter escrito isso no século passado, né? Na década de 40, mas é uma mensagem bastante íntima de todos nós, né? Que ele usa a nossa imaginação, nosso raciocínio para a gente perceber com ele certas verdades que estão dentro de nós mesmos, né? Ele não ensina nada novo, a gente só passa a perceber de maneira mais, como digamos, pessoal, uma mensagem mais pessoal, tudo aquilo que já está dentro da gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem teve paciência de ver até aqui. E a gente segue, né, na sequência aí, falando sobre os outros livros. E eu quero dizer que a minha leitura tem sido muito, muito proveitosa, que eu tenho gostado bastante, tenho aprendido. E é uma obra de formação, digamos assim, até mesmo encontro conosco mesmo, com a gente mesmo. E eu acho que esse livro tinha que ser bastante difundido nas ideias, por isso que eu resolvi fazer esses vídeos, né? E acredito que ele traz uma mensagem que, vinda de um cara que não é especialista, um homem, né, considerado um fiel mais arguto, né, mais perspicaz, que percebeu, né, essas verdades todas que estão dentro da gente, né, e a gente, muitas vezes pela barulheira do mundo, a gente não consegue parar e escutar. Então eu agradeço, né, e nos vemos no próximo.